terra é minha. Pedindo licença ao pessoal da área do direito, vocês sabem que muita coisa do direito é legal, mas não é moral. Você sabe disso. É legal, mas não é moral. Mas assim, o próprio juiz, às vezes, ele dá uma sentença que ele, como cidadão, não gostaria de dar. Mas como juiz, ele é obrigado a soltar o cara, porque a legislação prevê, ele não pode manter o camarada preso. Às vezes ele tem que dar um habeas corpus que ele, como pai, não daria para o estuprador, seja lá o que for. Mas tem uma questão legal lá que ele é obrigado, com força de lei. Então, não era moral que o diabo fosse o dono da terra, mas era legal, porque quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles assumiram, deram o controle para ele. Aí Deus falou o seguinte, mas tem uma coisa, você já viu meu servo Jó? Tem um que se opõe ao seu governo. E Satanás falou, ele se opõe porque o Senhor o compra. Lembre, o universo todo estava ouvindo a discussão. Deus é onisciente, mas o universo não é. Por amor ao universo, Deus deu argumentos que ele não precisava dar. Deus podia dar apenas a sua autoridade. Eu falei, acabou, eu sou Deus, está discutindo por quê? Mas olha o que Deus fala. Vinde, arrazoemos. Vamos conversar. Vamos conversar. Ele não precisava falar isso, não. Ele é Deus. Não, vamos conversar. Você quer saber por que eu estou usando essa camisa e essa calça aqui? Eu vou te explicar. Pode testar, Jó. Você vai ver que ele é fiel a mim porque ele me ama e não porque eu o comprei. E você sabe em todo o livro de Jó as coisas que ele sofre. Chega um momento que Jó não aguenta mais de tanto sofrimento. E no final do livro de Jó, capítulo 38, quem aparece para Jó? Deus. Agora Deus vai explicar para Jó. É interessante que no capítulo 32, verso 3, Deus fala com Jó assim, cinge os seus lombos, como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. É interessante que quando Deus vai explicar Jó o problema do sofrimento, eu esperava que Deus ia dar toda uma explicação para Jó, mas Deus faz um monte de pergunta. Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Mas é interessante que Deus também é um pouco bem-humorado. Ele aparece para Jó uma hora num redemoinho. Como uma motocicleta, fala assim, Jó, monta aqui, pega uma carona comigo que eu vou te levar para conhecer. E quando Deus coloca Jó no redemoinho, olha aqui, capítulo 40, verso 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, cinge agora os teus lombos como homem. Esse cinge os lombos é uma gíria do hebraico que significa, vamos dar uma voltinha. Entendeu? Vamos dar uma voltinha. Sobe aqui na minha garupa. E o que Deus mostra para Jó no capítulo 40 e no capítulo 41? Deus mostra para Jó dois monstros. O Leviatã e o Behemoth. Que até hoje as pessoas não sabem o que são os dois monstros. São monstros mitológicos, símbolos do mal. Na cultura ugarítica, fala do Leviatã, a serpente, que sempre ilustra o mal. Em toda a cultura antiga, eles sempre ilustravam o mal como dois monstros, um que sai da água e outro que sai da terra. O Behemoth é um animal de terra, não sabemos qual é. E o Leviatã seria uma serpente do mar, que sai do mar. O Apocalipse não fala do grande conflito, duas bestas, feras, uma que sai da terra e outra que sai do mar. O Apocalipse está refletindo símbolos. Deus mostra Jó, Jó fica com medo. Interessante que quando Deus mostra o poder dele para Jó, Jó não fica com medo. Mas quando Deus mostra os monstros, Jó fica com medo. Deus fala, está vendo, Jó, contra que eu estou lutando? Está percebendo? E tem mais, Jó. Deus termina no capítulo 42, mostrando para Jó a parte mais linda. Eu sei o que é sofrer, Jó. Por isso que está tendo a guerra. 42, versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, e sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Aí vem o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que significa isso? Quem pode ver a Deus? Quem pode ver a Deus? Qual o tamanho de Deus?
Será que existe um espaço que caiba a Deus? Qual o único modo que eu tenho de ver a Deus? Lutero dizia, os homens usam uma máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. Porque Ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que o modo dele se ver é se escondendo. Imagina que eu estou falando aqui e tem um holofote de luz atrás de mim. Você pode esfregar o olho, você não vai conseguir me olhar. Rodrigo, desculpa, apaga esse holofote aí para a gente poder te ver. Se Jó falou, agora os meus olhos te contemplam, é porque Deus estava de uma maneira visível. E ele antecipou para Jó o que aconteceria no futuro, depois de Jó. Quando ele se fez carne e habitou no meio de nós. E o livro de Jó, então, termina me dando as duas lições que fecham a questão do problema do mal. Em primeiro lugar, existe um grande conflito entre o bem e o mal. Deus permitiu que o conflito surgisse por amor à liberdade que Ele nos deu. Se sofremos demais, a gente não suporta. Se sofremos de menos, não sabemos qual mal é o mal e não desejamos livrar dele. Estamos em guerra, Jó. E a prova maior que eu amo vocês é que eu não estou usando o meu poder, mas sim o meu caráter nessa guerra. Raciocina comigo. Se Deus lutasse com o diabo como Deus, não haveria luta. Entenderam a minha ironia aqui? Sim ou não? A prova maior que Deus não luta com o diabo como Deus é que tem a luta. Porque Ele é tão poderoso, que se Deus lutasse com o diabo como Deus, no sentido do poder da palavra, não teria conflito, nem começaria. Então, em última instância, Deus não destrói o diabo pelo seu poder divino. Ele destrói o diabo pelo seu caráter e o seu amor. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, no sermão de amanhã. Por favor, quem puder, venha amanhã, porque a continuidade disso vai ser amanhã. Deus usou a fraqueza dele para vencer o mal, e não o poder dele. Eu sei que está sendo estranho para alguns do que eu estou falando aqui. Rodrigo, eu sempre acreditei no poder de Deus Todo-Poderoso, e Deus é Todo-Poderoso, mas Ele não usa o poder dele na batalha com o mal, Ele usa o caráter dele. Ele vence o mal com sua palavra, com seu caráter, com seu amor, e não com seus raios. Senão não teria conflito. E se Deus então se diminui para poder lutar, Ele também sai machucado. Aí vem a segunda lição do livro de Jó. Que Jó ouviu tudo isso e falou assim, Senhor, tudo bem, quem sou eu para discutir o Senhor? O Senhor me fez um monte de pergunta, né? Onde é que você estava quando eu criei aquilo? Onde é que você estava quando eu criei aquilo outro? Realmente, não estava em lugar nenhum, mas o Senhor também não sabe o que eu estou passando. Mas depois que Deus mostrou para Jó a luta do próprio Deus com os dois monstros, e Deus sendo ferido, machucado, estou usando uma figura de linguagem, Ele diz, Jó, eu entendo o que você está passando, porque eu também me tornei homem. Eu também fui crucificado. Eu não conheço o mal só por teoria, Jó. Eu conheço o mal na minha carne. Porque mesmo sendo onipotente, eu sei o que é não conseguir carregar uma cruz. Mesmo sendo onisciente, eu sei o que é ficar por um tempo sem saber o que vai acontecer, porque eu estava como ser humano. Eu sei, Jó, o que é chorar e não conseguir conter o impulso do choro porque um amigo morreu, Lázaro. Mas a história não para aqui. Enquanto todo o nosso sofrimento será provisório, o preço que Cristo pagou será eterno. Hoje, quando eu saí de casa, eu fiquei feliz. Eu peguei um livro, mandaram um boneco, um livro que eu estou publicando agora. E nesse livro tem um capítulo sobre a encarnação. E eu mostro vários versículos da Bíblia lá que evidenciam que Cristo ficará para sempre retido a um corpo humano. Ele não perdeu a divindade dele. Mas como preço eterno da minha e da sua salvação, ele ficará para sempre retido a um corpo humano glorificado, porém humano, ainda com as marcas da crucifixão. Sabe o que é isso? Aquela cicatriz que você tem que te incomoda, na ressurreição vai sumir.
a dele vai ficar para sempre. Então, quando pergunto por que Deus deixou o mal acontecer no universo, eu pergunto, quem pagou o maior preço? Foi Ele. Então Ele sabe o que é.